Como evitar mortes durante a prática de exercício físico? A verdade é que utilizei a palavra evitar, mas a palavra correta seria reduzir as chances, porque todo mundo está sujeito a um evento cardiovascular na hora da prática do exercício físico, né? Por mais que eu já tenha mostrado que esse risco é bem baixo. Mas o fato é que eu utilizei a palavra evitar somente para chamar a atenção, porque o que a gente consegue fazer é diminuir os riscos. E como a gente consegue diminuir esses riscos? Bom, pessoal, basicamente a gente tem questionários de estratificação de risco, seja risco cardiovascular, risco metabólico, enfim, a maioria dos questionários são de risco cardiovascular. Então, basicamente, antes de iniciar uma rotina de exercícios, né, um programa de treinamento, as pessoas deveriam passar por essas estratificações de risco, porque a gente tem diversas ferramentas para aplicar isso para diminuir as chances de morte, né, de eventos cardiovasculares durante a prática de exercício físico. Os dois mais conhecidos são os questionários de estratificação de risco do Colégio Americano de Medicina Esportiva e o questionário de prontidão para a prática de atividade física, que é o PARQUE, né? Recentemente ele foi atualizado e virou o PARQUE+. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar somente do questionário de estratificação de risco do Colégio Americano de Medicina Esportiva, tranquilo? Então, basicamente, para que a gente possa estratificar o risco cardiovascular e diminuir as chances de eventos cardiovasculares durante a prática de exercício, o Colégio Americano determina que é importante os profissionais conhecerem os sinais e sintomas de doenças cardiovasculares e ou metabólicas e ou renais. Então ele lista uma série de sinais e sintomas que é importante que a gente conheça, que são dor no peito, né, o desconforto na mandíbula, braços ou região ali, que possam resultar em isquemia, ou seja, falta de circulação sanguínea na região, respiração ofegante em repouso ou esforço leve, tontura ou síncope, ortopneia ou dispneia paroxística noturna, aquela falta de ar que se tem quando você se deita ou quando você está dormindo, tá? Edema no tornozelo, inchaço no tornozelo, palpitações e taquicardia, aquela sensação de coração acelerado, então, claudicação intermitente, né? São câimbras frequentes, principalmente ali na região das pernas, sopro cardíaco conhecido, fadiga ou respiração ofegante incomum durante as atividades diárias. Então é importante conhecer esses sinais e sintomas, porque todos eles vão estar no questionário. E aí, se o nosso paciente barra aluno, como queira chamar, ele marca que existe algum sinal e algum sintoma desse, que ele sente isso, a gente vai ver que o indicado é esse indivíduo buscar a liberação médica antes de iniciar a prática de atividade física, porque isso pode diminuir as chances dele ter um evento cardiovascular fatal na hora do exercício físico. Então, conhecido esses sinais e sintomas, a gente parte para a parte mais importante. Tá? Então, basicamente, o Colégio Americano de Medicina Esportiva ele diz o seguinte: se o indivíduo é sedentário e não possui nenhum sinal e sintoma de doenças cardiovasculares, renais ou metabólicas, que são aqueles sinais que eu mostrei anteriormente, e ele também não tem nenhuma doença cardiovascular diagnosticada, ele não precisa de liberação médica para iniciar. Aqui, ó, sem doença cardiovascular, metabólica ou renal e também sem sinais, ele não precisa de liberação médica para iniciar a rotina de exercício, tá? Isso para praticantes sedentários, tranquilo? Agora, se o indivíduo ele tem doença cardiovascular, mas não tem nenhum sinal e sintoma, e esse indivíduo é sedentário, ele vai precisar de autorização médica. Tá? Então, repetindo, esse indivíduo não tem nenhum sinal e nenhum sintoma de doença cardiovascular, aqueles que foram apresentados anteriormente, mas ele tem alguma doença diagnosticada, seja ela cardiovascular, metabólica ou renal. Então, ele precisa de autorização médica para iniciar a rotina de exercício, porque isso pode diminuir as chances de eventos
cardiovasculares. Agora, se o indivíduo apresenta qualquer sinal daqueles que foram mencionados, né, os sinais e sintomas, qualquer tipo de sinal, e ele é sedentário, a autorização médica se faz necessária. Ok? Independentemente se ele tem a doença cardiovascular, metabólica ou renal, diagnosticado ou não, independentemente do estado da doença. Se ele é sedentário e quer iniciar um programa de exercício e tem sinais e sintomas de doenças cardiovasculares, metabólicas ou renais, ele precisa de uma liberação médica para poder iniciar um programa de exercício da maneira mais segura, ok? Agora, se o praticante, né, ele já é ativo ali, ele pratica atividade física por pelo menos 6 meses, 3 vezes na semana ali de exercício aeróbico de intensidade moderada, que é isso que o College americano coloca como indivíduo ativo, se ele não possui nenhuma doença cardiovascular, metabólica ou renal e também não tem sinal e nem sintoma, a mesma coisa do que o indivíduo sedentário. A liberação médica não se faz necessária, tá? Agora, se ele apresenta algum sinal ou sintoma de doença cardiovascular, metabólica ou renal, independentemente se ele é ativo, sedentário, ele vai precisar de liberação médica. Entenda isso, pessoal. Se você tem sinal ou sintoma de doença cardiovascular, ou se seu paciente, aluno, tem sinal e sintoma de doença cardiovascular, ele vai precisar de uma liberação médica, independentemente se ele é ativo ou se ele é sedentário, tá? O que é que muda do ativo para o sedentário? É isso aqui, ó. Se ele tem doença cardiovascular, metabólico renal, mas não tem nenhum sinal e sintoma, ele não precisa de autorização médica para continuar os exercícios de intensidade moderada. Ele só vai precisar caso ele queira progredir para uma intensidade vigorosa. Isso para praticante fisicamente ativo, tá? Só lembrando, porque se o praticante for sedentário e ele tiver doença, tá, diagnosticada, ele vai precisar de liberação médica. Só que o indivíduo que já é fisicamente ativo, que tem doenças, mas não tem sinais e sintomas, ele não precisa de liberação médica para continuar na rotina de exercícios de intensidade moderada, ok? Então, seguindo essas recomendações de estratificação de risco cardiovascular, a gente consegue diminuir muito as chances de eventos cardiovasculares durante a prática de exercício físico. Como eu disse, a gente tem outra ferramenta, que é o Parquet+, que a gente vai explorar no próximo vídeo. O fato é que os profissionais de educação física, eles não podem deixar de fazer essa estratificação de risco com todas as pessoas que querem iniciar um programa de exercício, tá? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ter medo de se exercitar. Não, a gente precisa trabalhar da forma mais segura possível, tá? Então, se existe uma diretriz determinando que pessoas que têm sinais e sintomas de doenças cardiovasculares, renais ou metabólicas precisam buscar liberação médica para começar a praticar seus exercícios de forma segura, é melhor seguir as recomendações, porque quem desenvolveu isso não são pessoas que estudam pouco, tá? São pessoas que se dedicam à área do exercício físico, à medicina no geral, para estar sugerindo essas recomendações para a gente. Tranquilo? Até a próxima.